Eu tava olhando e assustei. Podemos? Yes. Tá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lookcast. Eu sou a Letícia. Pegando ela no pulo. Eu sou a Alice. Eu sou o Paulo Gustavo. Eu sou o Ruben. Sou Murilo. E esse é o Lookcast. Roda a vinheta, Paulo. Bom, temos uma carinha nova hoje, né? Então já se apresentou, Murilo. Como vocês podem ver, a Dani não tá aqui hoje, mas a Dani volta. Então a gente roubou o Murilo aqui pra ajudar a gente no tema de hoje, que é... Qual é o tema, Alice? Tan, 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 tan. Os maiores vilões do cinema. Os maiores vilões. E cenário novo também. É cenário novo. Será que vai ficar Será que é fixo? novo? Será que é alternativo? Eu não sei, não lembro se a gente gravou Já aqui gravou. nesse- Já, Mas era comentário só de filme, né? Não era um podcast. Não, Eu não gravei, você não gravou também. Eu também não, mas Não. eu sei. Tudo bem, tudo novo, tudo novo. Voltamos às origens. E aqui, contra tudo e contra todos, contra os maus algouros da outra sala, tem espadas de São Jorge ali, né? Ah, isso é. Pra nos proteger. Ele vai no mal. Aí sim. E cadê a sua... Eu ia comentar a sua jaqueta, Minha jaqueta? Não, tá lá em cima, porque é né? uma jaqueta tracker. Não, é? na realidade não, é uma jaqueta normal. Eu não tô É entendendo que eu tive pra onde isso que vai fazer sair. uma... O que isso tem a ver? Ah, Eu pro tive que cinema. fazer- O que tem a ver? Vocês não viram a jaqueta dele? Não. É uma jaqueta tracker do Star Não, Trek. É que eu Ah, coloquei tá. uma insígnia Como chama? Jornal das Estrelas. Ah, você colocou. Não. Eu queria Eu expor tenho aqui. um uniforme de Jornal Ah, das você Estrelas. tem O dia que for falar um tema relacionado, aí se eu venho de depois. o Star Trek 3. Eu acho muito bonito o uniforme dele espacial. Se tivesse pra comprar, eu compraria. É muito Deve legal. ser Você sabe que tem uns detalhes muito Não, interessantes. porque parece né? um uniforme, parece uma coisa de moda mesmo, não parece uma coisa Agora você espacial. falou de Star Trek, eu lembrei do Khan, que é Oh. um dos vilões. Pô, tá na Esse é um minha lista. tremendo- Tá na sua lista? Então, Olha. pai, eu não quero tirar o seu... Só também uma exposição aqui, não devia ter pegado a pipoca nesse momento, Mas tudo bem. mas uma frustração minha é que eu não consigo fazer o símbolo de vida longa e todo mundo Pelo amor consegue. de Deus, a coisa mais fácil que Caraca, tem. eu não consigo. Não consegue. Tem gente que não consegue Eu mesmo. não consigo. É. E aí o se... Zachary Quinto, que fez o Spock, ele não conseguia, tiveram que Ele colar. treinou. É. Colar Ah, o William Shatner Quinto. não consegue fazer. É? Nossa, mas... Nossa, me senti até... Tipo, é a coisa mais básica Se o do Capitão personagem. Kirk não O consegue... Spock, o novo Spock, não consegue fazer. Vai entender. Pô, mas que palhaçada é essa? Que eles criam um sinal que os próprios atores não Não sabe conseguem fazer. fazer. É, Mas porque essa história os da origem atores do têm que se sinal. adaptar aos personagens, É. não o contrário. Quem explicou isso foi o Leonardo Nimoy, que ele veio pro Brasil e tal, e ele explicou que isso é um... Você conheceu? Conheci, gente boa, pacas. Ele é a esposa dele. Ah, vou chorar. amor. Ele explicou que quando ele era moleque, ele é judeu, né? Ele ia pra sinagoga e tinha uma parte da oração em que os como é que é o nome do não é o padre, como é que é o nome do... Rabino. O rabino, ele chegava, abaixava assim e falava assim, desse jeito, com a mão assim. Então ele fazia a saudação dentro da oração. Aí ele, quando ele precisava criar uma coisa pro episódio em que a primeira vez ele encontra o pai, né? Se na primeira ou segunda temporada, ele vem com longa vida e próspera. Tinha uma continuação antigamente que era paz e longa vida, que é o cumprimento e tal. Momento Paulo Gustavo Trekker. Não, fala aí, eu quero saber a sua opinião sobre Jornada das Estrelas 2, A Ira de Khan. Por que o Khan é um tremendo vilão? Então, eu preciso falar, eu não vi o A Ilha de Khan. Eu só assisti o... Ah, o que é o Benedict? O Benedict Cumberbatch, né? Ah, sim, mas eles são muito semelhantes. Então, São muito semelhantes. Eles têm algumas diferenças, algumas cenas do Khan, que o Khan grita e no original... não, no original é o Kirk que grita, porque o Kirk é pego numa armadilha que ele não imaginava que ele... Você Aí- achou que ele era gostosão, né? O J.J. Abrams inverteu e passou, esse virou o Spock, né? O no Spock, outro. é. Ele inverteu a... Mas eu gosto, eu acho um bom vilão. É. Eu não me gosto. E o Cumberbatch é um baita ator. Nossa Eu Senhora. gosto, é que eu tô gosto. comendo, né? Então o áudio vai ficar horrível. Não, eu acho legal, assim, ninguém conhecia esse personagem. Por causa desse filme,
que a franquia foi revitalizada. Só tinham tido um filme antes, em 79, mas e cá entre nós, um filme muito papo-cabeça, sabe aqueles negócios lá, a visita de um visitante do espaço. Lá. Eu assisti o filme, eu estava lá com 19 anos de idade, quase chegando no final do filme, eu dei uma cochilada. Falei, isso é de tarde. Você vê que o filme realmente tem os seus problemas. Mas é Guerreiro de Campo, que é baseado no... O personagem foi criado num dos episódios, Semente do Espaço, da série original. Né? Bom, mas eles criaram uma história muito bem contada, né? Tanto é que o roteirista dessa história, que também é o diretor, né? Ele construiu uma coisa bem... como se fosse uma coisa... não militar, mas náutica, né? Os personagens mudaram até o uniforme, em vez de ser aquela coisa lisa. Os uniformes têm braçadeira, como se fosse um... E o Kirk era como se fosse a história do Ahab caçando a baleia branca, que é o Khan. Só que o Khan é um filho da mãe. Sempre foi. Sempre foi um filho da mãe. Ele é aquele tipo de vilão que você fala assim, esse é um grande vilão. É o vilão que está quase indo pro vinagre, mas ele tem a sensação de que ele vai sair vitorioso porque ele aprontou alguma coisa para todo mundo se ferrar. Que é o que acontece, né? Que acontece mais ou menos com o filme que você assistiu, a versão do J.J. Abrams. No original é mais o doido possível. Né? E você, Murilo, assistiu? Não, desculpa. Eu também não, eu sempre fico boiando. Eu assisti Star Wars, mas eu não tive muita paciência pra maratonar Star Trek, porque não foram coisas que eu assisti. Mas nem os do J.J. Abrams? É diferente, né? Pô, porque os J.J. Abrams eu gostei. Sim, não, são diferentes. Não, porque eu não sou não vi Deixa os o menino originais. falar. Perdão. É que eu era bem desligado desses filmes assim. Aí recentemente que eu fui maratonar e por curiosidade eu assisti o Star Wars, que eu achava um pouco mais conhecido e tinha mais contato O também. que você assistiu do Star Wars? Quais dos 9 filmes? Assisti os 9. Então você Aí assistiu. foi. Você assistiu na ordem? Episódio 1, 2 e 3? Eu peguei por ordem de lançamento, porque eu Ah. queria ter a experiência que a É a galera ordem teve, né? correta, né? Sim. É a ordem correta. Mas aí o Star Trek eu não... Até hoje ainda não tive muito ânimo não. Mas você sabe que você tem um perfil exatamente da minha docíssima filha. Eu fiz uma besteira, eu reconheço. Eu queria, ela gostava, eu tinha levado ela para assistir Star Wars, as novas versões e tal. E aí quando pintou um filme novo de Jornada das Estrelas, tinha uma cabine, falei, vou levar, né, para de repente ela gostar. Só que eu peguei o pior exemplo, que é o Generations, que é o cruzamento das duas gerações diferentes, né, do Kirk com o do Picard. Queridinhos, ela saiu de lá do tipo, que filme chato, que personagens não sei o que, papapá. Nunca se outra coisa, né? Aí eu sugeri pra ela, pô, vamos assistir, quando sair em DVD, já que não quer ir no cinema, o Star Trek do J.J. Abrams, né? Foi em casa, telão, assistindo, tal. E aí, o que você achou? Deixa um comentário, ok? Não tô indo. Mas você não achou entendendo? O primeiro eu acho muito bom. Não, é Os assim. outros o primeiro é muito bom. O lance todo de Jornada das Estrelas, só para não estender muito esse assunto, é o seguinte. É porque Já estendeu. Não, tem muita coisa. É que a ideia do J.J. Abrams, quando ele foi convidado para trabalhar lá, depois do sucesso de Missão Impossível 3, perguntaram para ele, você gostaria de fazer alguma coisa? E os dois amigos deles, roteiristas do Missão Impossível, que é o Roberto Orci e o Alex Kurtzman, falaram, vamos fazer Jornada das Estrelas. E aí, tem até no DVD ou no Blu-ray, tem como é que é? Tracker Meter, né? Então, o J.J. Abrams está ali, 0,2% de que ele entende de Jornada das Estrelas, enquanto os dois estão batendo na tabela, né? E isso aí gerou... De que nós vamos fazer um filme? Se você pegar, essa é a experiência que você tem que fazer, pega o Star Trek e pega o primeiro filme, o episódio 7, as semelhanças do jeito de fazer o filme são assustadoras, o que eu acho muito ruim, que é um cineasta que copia o seu próprio trabalho de uma forma ruim, Já deu, né? então. Mas continuamos. Vamos lá, Falamos então. de outros vilões. Vilões, Alice. Conta pra gente. Tá. Olha, Alice. Oi? Alice, País das Maravilhas, tem um tremendo vilã. Vilã, né? Rainha de Copas? Rainha Rainha cabeçuda. Esqueci o nome dela. Não, mas não era isso, eu tô só brincando. Olha, um que eu acho que é muito cruel
é o Jigsaw de Jogos Mortais. Puta Que ele Nossa, ele esse- tortura para um... Ops. Quase que eu falo um palavrão. Não, aqui É free? liberado, Ah, tá. Nossa A senhora. internet não tem isso, não. Ah, tá bom. Não, e além do que o primeiro filme já tem mais de 15 anos. Não. Não, palavrão. Eu ia falar um palavrão. Ah, tá, não. Mas a internet tem Mas mais de enfim, 15 eu anos. acho que ele é um dos piores porque ele se diverte, né, com o E é sofrimento ali. doutrinador, né? Ele tá dando uma lição. É, tipo, tipo, ele se acha o Deus, né? É, tá uma posição que ele sente que tem total razão, né? É. Ele tá fazendo uma missão santa, né? Sim. Então, esse programa Mas geralmente os psicopatas Totalmente. desse jeito, né? Desculpa. Não, mas ele é o psicopata que tá edificando a vida da pessoa, né? É. Ele tá fazendo ela ser um ser humano melhor. É, Ele acha que a missão dele é fazer aquilo. interessante, é um vilão considerável. Mas eu só assisti o primeiro. Os outros me encheram muito o Eu saco. vi os 3 primeiros. Eu vi o os primeiro 4. jogo. O primeiro é muito bom, é muito bom. E você sabe que eu entrevistei o James Wan, né? Que é o diretor do Ai, filme. quem né? você O não Criolo. entrevistou, né? Ah, eu queria ter entrevistado mais gente, mas foi por telefone. Ele tava na. James Wan do Velozes e Furiosos também? Não, aquele é outro cara. É o o James de Wan é do Invocação do Mal. Invocação do Mal, da série do MacGyver, do Aquaman, né? O Não, eu vejo um dos Velozes e Furiosos. O cara do Aquaman. É o mesmo. Como Será? pessoa. James Wan? Acho que. Bom, tudo bem. De qualquer maneira, você conversando com ele, você sentia a humildade dele ter criado uma coisa totalmente bizarra, né? Porque o primeiro filme é assim, uma coisa bizarra, né? Ele transcende até o famoso o gênero gore, né? De sangue, pra tudo quanto é lado, mas é uma coisa mais psicológica e por isso eu acho muito mais violenta. E ele toda hora fala assim, mas o senhor sempre se referia a eu e o outro repórter entrevistando ele por telefone como o senhor. Não, senhor. E não sei o que, papapá. Achei ele uma coisa muito humilde. Aí eu perguntei para ele, bom, com o sucesso desse filme, você tem outros planos? Ah, eu tenho, mas eu estou esperando uma reunião que vai ter em Los Angeles para discutir algum projeto. Aí depois disso eu não lembro qual que ele fez. Mas ele já tinha na cabeça o Invocação do Mal, o Annabelle, tá? Isso eu vi numa outra entrevista publicada depois. E se pudesse, queria fazer alguma coisa para televisão. E o que ele fez? Ele pegou o piloto do MacGyver, que os caras exibiram e falaram que é uma porcaria, deu um nó em pingo d'água, refez algumas cenas e se transformou numa série que ficou 5 temporadas no ar. Uma refilmagem de uma série dos anos 80. O cara é bom, o moleque é muito bom. E o Aquaman dele, pra mim, é um filme muito bem redondinho. Quando você falou um vilão cruel, eu achei que você ia puxar pra Cruella. Que eu também acho ela bem cruela. ela faz mesmo? O que ela faz? Mano, eu vi quando eu era muito criança, eu não lembro Ela muito. pega os cachorrinhos, né, pra tirar a Pra pele e fazer casacos. casacos. É. Principalmente dálmatas. Caraca, isso é um filme infantil, né? É. Nossa. Qual o problema? Mas é uma vilã considerável. Considerável. Temos aí o macaco louco, né, Rubem? A Alice acha o Macaco Louco um dos maiores vilões. O macaco eu louco gosto. das meninas superpoderosas. E não é? Me surpreendeu o Paulo ter essa referência. Oxi! Por que ele não teria? Ah, eu não sabia que o Paulo era do... Eu escrevi um livro sobre desenho animado. E claro que tá as meninas Sim, superpoderosas. É, claro. óbvio. Destaque, Um clássico. porque eu assistia. Porque assim, o Eu legal. joguei o Paulo, pra jogar. O legal porque, veja bem, hoje não dá pra você fazer a mesma coisa, nem com série, nem com desenho animado. Porque quando você vira a esquina, já criaram 5 séries novas. E você é obrigado ou assistir ou não assistir, porque você não tem mais tempo, né? Sem contar quando você resolve pesquisar algum vídeo na internet, né? Que você acha que vai achar alguma coisa, uma musiquinha de 5 minutos. Quando você vê, você passou 1h30 vendo aquela música, o outro cara cantou, uma versão não sei do que, porque você vai, né? É um vício, né? Mas o Cartoon Network, quando começou a fazer essas coisas, eles estavam fazendo uma transição muito legal. Porque o último desenho animado que eles tinham feito com parceria não, né? Com a assinatura da Hanna-Barbera, que eles compraram tudo o acervo e tal. Eram como é que é? Dos dois gatos que tinham um avião. Não é Thundercats. Nossa! Como é que é o nome? Nossa, Não sei o que Watch, acho que é Watch Cats, não é? Exato, um negócio assim. Nossa. Putz, era um desenho maravilhoso. Eu Muito assistia. bom. Que era caças, né? Isso,
Eles saíam Acho que é pegando SWAT os monstros. SWAT Cats, isso mesmo. E aí eles começaram a investir em produções. Aí veio o James Tartakovsky com o Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, Dexter. Laboratório de Dexter. Eu assisti tudo isso aí. Nossa, naquela eu época. amo Dexter. Dexter é muito bom. E você, Murilo? Qual o seu vilão favorito? Seu cinema? Foi surpresa. Vamos falando que eu vou pensar. Ah, Vamos falar do meu. Mas sobre as meninas superpoderosas, também tem o Ela. Ah, sim. E eu morria de medo. Quando Você era tinha medo? Eu tinha medo que vinha com aquela voz. Quem é assim. ela? É, tipo. Aquele diabo vermelho. É. Ah, eu gostava dele. Nossa, cara. muito Era legal. medo. Mas assim, de desenho animado também tem aquele ursinho de Toy Story. Sim, o Lotus, né? É. Lossos, Nossa. acho que é Lossos, né? Lossus? Ai, não sei, desculpa. Nossa. Meu, ele é mó falso, né? Ele é um vilão falso, Sim, mas ele é um cínico. vilão. Tava na Ele é cara que cínico. ele ia ser o vilão, né? É. No minuto que Olha, ele aparece. Pras crianças e pra mim, não. É uma história muito, né? Um cara que é tudo fofo e dá Muito. Sente e dá É, boas tipo, vidas. tipo aquela coisa, né? Ninguém que é muito bonzinho. Dá boas verdade. vidas e tal, Mas É. a virada do... Agora, Hum. desculpa, Não, Paulo. vai aqui. Tem aqueles vilões que a gente gosta, que por mais que eles sejam vilões, a gente tem ali um apego, como, sei lá, o Coringa, o Darth Vader. Vocês não gostam? Eu não gosto dele. Eu acho que Não, acho que sim, tem Apesar de eu fãs, gostar tem de vilão. fãs. Agora tem gosto. aqueles que a gente eu tenho um odeia, favorito, que a gente tem ódio, a gente quer matar, entrar na tela e matar. Quais que vocês colocariam nessa categoria? Fred Krueger. Você tem medo Eu dele? tenho muito medo. Nossa, ele é muito louco. Porque ele te mata enquanto você tá dormindo. Tipo, não tem o que você fazer. Você tá dormindo. Então eu morro de medo dele. Eu acho que um vilão que, assim, não conquistou o público de uma maneira positiva é o Scar, de Rei Leão. Não conquistou? Claro que não, ele conquistou? foi o mais cruel de todos. Ele matou o irmão. Ah, sim, mas é um baita vilão. Não, ele é um ótimo você vilão. gosta de Só que. odiar. Não acho que eu gosto Não de gosta odiar. de odiar? Nossa, ele causou o maior trauma cinematográfico Mas vilão pras é isso, crianças. Não, mas ele foi muito cruel. Ele matou o irmão. E ainda deixou o filhinho lá, o sobrinho. Vou levar a culpa. Orbo. Ah, mas é... Desses filmes, todo filme que tem reino tem essa história, né? Tem. Pra pensar. Ah, isso É, Hamlet, verdade. né? E é baseado em... E ele é todo shakespeariano, conversa com a caveira. É. Pô, Tipo, eu sinto que assim, ninguém torce pra ele. Tem alguns filmes que você até se sente torcendo, sabe, pro vilão. Killmonger. Qual que é esse? Pantera Negra. Ah, O irmão dele. ah tá, assim, nossa. Primo. De repente me deu um tilt. Vocês torceram pra ele? Eu torço, mas inclusive ainda torço. Ele morreu! Não, mas tem umas horas que você fica. Você entende? errado. Sabe Não, quando vê, você vê. entende as motivações do vilão? É isso que eu tô querendo dizer. E tem alguns que a gente não entende. É tipo, meu Deus, que Mas é- pessoa ruim. Mas, Alice, é o seguinte. Assim, o vilão é bom quando você não fica com nenhum tipo de sentimento... Quando você não tem esse tipo de coisa, por exemplo... Mas vamos lá. existem os vilões que você fica com esse sentimento. E eles Sim, ainda mas são. aí eles deixam de ser vilões. Na Não, hora que não o concordo. Pantera Negra abraça o irmão, por Primo. tudo que ele sofreu, acabou a vilania do cara. Ele tá endeusado. Acabou, mas ele foi um filho da mãe até então. Mas quando você gosta dele por ele ser mal, você gosta do vilão porque... É porque você tem problemas muito É, sérios. Não, mas é porque às vezes o mocinho é um chato. Tipo, Não, por Mas isso é exemplo, proposital. vamos falar de vilãs Clássico. que eu gosto É, e que eu torço por elas. É. Sharpay. A Sharpay não é vilã, a Sharpay é vítima. Então, A só Sharpay que ela é Sharpay é a Ashley High School- Tisdale? É. sim, do Ah, High isso School é vilã. Musical. Ela não é Calma. vilã. Vilã. É vilã High ali School na Musical. trama, ela é a vilã. High School Musical. Ah, você vai Sim. me, me gongar? Não, Ela é mas aí é vítima. ela não é vilã, ela só é uma pessoa mala. Gente, Ah, dentro mas da assim, trama, ela é uma Não, como eu vilã. também nem acho vilã a Regina George. Pra mim não é ver aquilo. Eu anotei ela aqui. É só uma Eu adolescente. sou uma pessoa chata, sou uma pessoa escrota. As pessoas Gente, chatas, geralmente, dentro são da muito- trama, ela é. Ela é uma antagonista. Tudo bem. Mas tem mais isso, tem muito mais que vilão. Vilã, qual que é a vilã clássica que eu acho? A rainha chamada Malévola. Eu tava pensando nela. Só no desenho animado. Tá frio? É, No filme ela é tipo protagonista, né? Ela deixa de ser uma vilã. no desenho animado. Não, Não, no filme. Não. Vamos lá. Vamos colocar coisas separadas. Então nós temos lá a vilã do filme lá dos anos 50. Ela é uma vilã clássica. Vem Ela mais pra cá.
Ela faz uma coisa muito simples. Ela invade o batizado da futura princesa pra matar a menina. Ela não vai lá porque vai fazer um chá. Ela é realmente ela vai má. matar a menina. E o objetivo dela até o final do filme é exatamente isso: é impedir a Aurora de ser feliz, a família de E ser por que feliz. ela queria matar? Porque ela queria matar. Porque ela não foi convidada pro batizado. Sim, Tipo, sim. Isso é muito É. psicopata. E vai ser do cacete. Louca, né? Agora, qual que é o problema Zero do... motivações. Mas Pô, é, como mas zero motivação. ela é uma bruxa. Ela não Calma foi lá, convidada. convidou todas as fadas ela é vilã. e não convidou ela. Ela é uma fada. Da... Ah, isso é motivo pra entrar e matar um bebê. Sim. Fácil pra pra ela. Ah, é? Peraí, Não, Rubem. esperou a Aurora. Tá gravando, né? Esperou a Aurora ser maior de idade. Não, né? não, não, não. ela Ela queria que... matar, mas as madrinhas, as três Não fadas, deixaram. Agora, qual o problema do filme? O problema do filme é que elimina toda essa parte dela ser vilã. Não, mas peraí. Eu só quero um pouco, peraí. Então ela ia matar, Sim. refresca a memória. É. E ela é uma fada, né? Poderosa. Poderosíssima. Sim, é. Contra 3. Isso. Aí as 3 juntas fazem o seguinte. Aí, você não vai matar ela não. Quando ela tiver 18 anos, velho, Não, que ela vai lançou não. uma maldição, que a Aurora ia espetar o dedo e ia dormir por 100 anos. Exatamente. Ela lança uma maldição, por isso que as fadas tiram a Aurora do reino e criam ela no meio da floresta, pra a Malévola não achar. E é com Pô, 16 mas anos. 3 fadas não dá pra, né? Só Mas elas tirar a fizeram maldição. isso. Não, elas criaram uma contra-maldição. Assim, a gente não pode eliminar. Ela fala isso pros pais. A gente não pode eliminar isso, mas nós podemos amortecer um pouco essa dor Ah, eu de achei cabeça. que ela ia morrer, mas aí fizeram ela dormir, não é? Exatamente. É. Por 100 Aos anos. 16 anos ela vai picar e vai morrer. Envenenada com o fuso da roca. Só que o filme, eu gosto muito do filme. Porque eu Você abstraio tá o falando desenho dela animado. adormecida. Não, Ou na você falou verdade, Malévola? não, Malévola. Eu abstraio a vilanice, porque ela não é uma vilã, ela é uma coitada. Porque quando ela era pequenininha, o rei a traiu e arrancou as asas dela. Ou seja, um indício assim sutil, numa metáfora sobre estupro, tá lá, tá no filme. Então eu já quando eu vi essa sequência, eu falei assim, ela não vai ser essa Malévola que aparece no trailer igualzinho ao desenho animado, não vai ser. Porque ela já tem um passado. Quando você bota um passado, é para você atenuar as coisas que vão acontecer para frente. E é exatamente o que acontece. Quem é que dá o beijo pra Bela Adormecida acordar? Ela. É o príncipe? Não, é ela. Porque ela deixou de ser a vilã para ser o quê? O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, o amor de mãe, que ela não pôde ser mãe, porque cortaram as asas dela, etc, etc. Então o vilão tem esse negócio. Vilão bom é o cara que não tem caráter, mata indiscriminadamente, sem saber por que tá matando, sem justificar, porque não precisa. Eu vou matar porque eu quero. Ah, não, mas pra mim o vilão bom tem 3 características. A primeira? A primeira, motivação. Eu acho interessante Eu acho quando que tem ele uma ter motivação. alguma motivação. Depende. A segunda ele tem que ser malvado. Não. Não me vem o vilão meu. Por isso que não tem o vilão me empurrando na escada, não, meu irmão. Vilão bom é que mata gente, entendeu? Vilão bom é que se beneficia em próprio a troco dos outros. Que humilha os outros. E eu acho que o bom vilão tem que ser inteligente. Uhum. Pra criar, porque também tem aquele vilão que é, pelo amor de Deus, né? Tipo. E aí eu acho o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Melhor do que o outro. Porque o Coringa do Cavaleiro das Trevas é um vilão, sobretudo, muito inteligente. Sim. Tipo, o plano que ele cria e tal, né? E ele usa como artifício para poder sacanear as pessoas. Mas você está olhando para as minhas cicatrizes, né? Mas você sabe por que eu tenho elas? E ele explica 3 versões diferentes. Ele é muito louco. Ele é o filho da mãe. Ou então ele fazendo desaparecer o lápis. Nossa, essa sequência é maravilhosa. Nossa senhora. Aí você pega o Coringa, que ganhou o Oscar de melhor ator. Puta interpretação, mas o filme não tem nada a ver com o Coringa. Mas era a Por quê? proposta, não era pra A proposta ser. era dizer assim, olha, os vilões psicopatas são legais, mas eles têm alma também, eles têm problemas, eles têm problema com a mãe. Não funciona. Ou o vilão não tem nenhum caráter, ele é malvadão, ou você não está falando com o vilão, você está falando com uma pessoa que foi enjeitada pela sociedade e agora quer se vingar dela porque nem todo mundo ri porque eu tenho... Logo no começo do filme, ele tá lá conversando com Eu com a amei o criança. Coringa. Não tô dizendo que o filme é ruim, É só muito que bom. o vilão não é... Esse Coringa não é o Coringa. Ele é um psicopata, ponto, só. Mas ele tem... Não, ele é um psicopata que não teve apoio nenhum da sociedade. Mas né? o psicopata não tem que ter apoio.
Como não? Claro que sim. O vilão é legal por causa disso. Qual o apoio da sociedade o Dexter teve? Qual a sociedade que o Dexter teve? Eu já falei aqui uma vez. Se o Batman não fosse criado pelo Alfred, por todas as figuras paternas, etc, etc, ele seria um Dexter. Ele seria um assassino em série de outros assassinos em série. A justiça dele era matar quem é pior do que ele. Cara, O Dexter é desse pra jeito. mim, se o Não, não sei Batman, se eu se o concordo. Batman não perdesse os pais na infância, ele era o Faria Limer que estaria zombando do Coringa no metrô. Sabe por quê? Provavelmente. Eu acho que o vilão, ele se faz vilão porque ele sofreu muito, teve todas as suas motivações e escolheu o lado ruim. Agora, tem muitos heróis que também sofrem pra caramba, não são privilegiados ali na infância e mesmo assim escolhem o lado bom. Acho que isso faz o herói e do vilão o vilão. Então. As suas escolhas, tipo, a essência dele é e- ruim. e a- Não necessariamente ele tem que sofrer. Às vezes ele é Exato. só... Não, sim, mas eu digo Ele assim, tem que ter uma se ele motivação. tivesse outras condições, se o Batman tivesse outras condições, talvez ele fosse um vilão. Talvez não. Talvez a essência dele tornou ele Por boa isso que o Coringa desse e por filme, isso ele é um herói. O Coringa do Joaquin Phoenix tem esse problema, porque logo as primeiras cenas dele, você vê que ele é um coitado. É o famoso Zé Mané. Mas Tomou- o Capuz Vermelho, que essa história do Capuz Vermelho é bem parecida. Que ele tinha todos os problemas dele lá, ele era pobre, fez os truques dele, e no final ele acaba caindo no ácido. Mas aí tá, aí você tem... Capuz Vermelho é o Robin? Robin. Não, depois. Depois. O Capuz Vermelho foi... O Alan Moore criou essa história, né? Porque não existia a origem do Coringa. Sabia que ele tinha caído mas não que tinha visto com Batman e tal. Aí ele cria uma coisa mais efervescente, que é a motivação dele. Porque ele vai cometer tá sendo chamado pelo cara para vamos assaltar a fábrica química lá, e os caras falam assim, olha, acabei de receber uma notícia, sua mulher morreu na loja de departamento. É o Arthur Fleck? Quem? Dessa história ou não? Não, é o Coringa. Ela morreu eletrocutada testando um liquidificador. Aí o chefe dele da quadrilha falou assim, mas não esquenta a cabeça com isso não, vamos realizar o plano. E ele está totalmente adabobalhado. Eu acabei de perder minha mulher, mas o que eu faço? Ele era mágico, né? Se não me engano. Não, ele era humorista. Humorista, isso. De stand-up. Podia ser isso. Né? Muito mal cedido, assim. Então você simpatiza com ele, né, nessa história. E aí depois ele tem esse salto, eles meio que armam pra ele, né? Uma coisa assim, ou o Batman que aparece. Não, ele bota esse capuz vermelho, né? Como se fosse um vilão e tal. E aí os caras que estão acompanhando morrem, né? Porque eles são atingidos pela polícia, né? E o Batman briga com ele cai no tanque de aço, a química toda faz ele ficar com aquela cara. Igual o filme do Tim Burton, né? A mesma história, né? Agora, veja, você está falando de um personagem que é um vilão do mundo de super-heróis. Aí você pega só o filme do Coringa, você tem que abstrair todas as outras coisas, inclusive quando ele chega para conversar com o Thomas Wayne, aquele é o pequeno Bruce, aquele podia ser eliminado da história, porque isso não tem nada a ver com que a realidade dele. Tanto é que ele é acossado, ele tem aquela discussão com a mulher dentro do ônibus, né? Não, é que eu tenho um problema que... Aí ele mostra um cartãozinho, né? Olha, eu tenho esse problema e tal. Aí você já fala assim, pô, então, né, qual o motivo? Aí você vai acompanhando. Só que ele é o cara que todo mundo... É a história de você estar numa trilha, tá? E o cara da frente acidentalmente bate num monte de como é que é? Num arbusto. Só que ele não viu que lá dentro tem uma jararaca. Aí o segundo cara vai lá e bate. No terceiro acontece mais. No quarto o cara toma uma bicada da jararaca e morre, tá? Por quê? Porque o cara lá da frente não sabia que tinha esse perigo. Então com ele vai acontecendo isso. É uma somatória de eventos que faz com que ele sente, dê um tiro na cabeça do apresentador que está fazendo entrevista com ele, e a partir daí, ainda esqueci a coisa do bolo, né? Quando vai chegando no final do filme, ele sai da sala da consultora da psiquiatra, né? Com os pés manchados de sangue. O que teria acontecido? Então... Mas esse não é o Coringa do Batman, né? Mas aí que tá, porque colocaram todos os elementos para poder vender o filme? Aí é outra Não, história. é porque Aí marketing. é uma releitura da história do Coringa. Não, mas eu acho que esse não é o Coringa do Batman, porque tem esse negócio do Coringa nascer no mesmo momento que o Batman nasce, que um é o oposto do outro. A idade não bate, né?
Também, do filme. também. Porque Pô, quando... o Coringa tá na casa dos 40 encontra o Bruce Wayne com, sei lá, 8 Sim. anos de idade. Acho que Quando, menos, quando né? esse Bruce Wayne virar o Batman, o Coringa vai ver o que é. O Coringa é esse. Sim. Mas assim, tem essa questão deles serem opostos. Então, realmente, eu acho que esse não é o Coringa do Batman, não é o nosso Coringa Sim. que estamos acostumados. Mas venderam desse jeito, tá? Ah, mas pra mim ele Ah. tem. Você pode Mas- ter várias mas tem leituras uma- de Sim. personagem. Sim. É o famoso E o Batman pode multiverso. estar em todos os universos. Sim. Então, é o Só que multiverso. são Batman diferentes, Coringa diferente. Se Mas colocar é que um o- Coringa com Batman vai ser outro. O Batman não história, pode ser o outro Bruce ator. Wayne, de repente nesse universo é o Thomas Wayne. Mas não, calma. Mas aí nessa história que o Thomas vai virar o Batman, quem é o Coringa? É a Marta, né? A Marta quem? A Marta. Não, a Marta Marta Wayne. Peter. Do Não, aquela pegou uma ponto de história real, ignição. né? É, do ponto Ah, de não, vista. História mas real? Ah, sim, sim. Aí é História uma real? visão. História real? Não, você pegou uma história que o Original. quadrinho existe de verdade. É, O Paulo falou uma que Flashpoint. ele criou agora. Flashpoint, Do quê? é. Não, você criou agora o que poderia ser uma continuação do filme do Coringa, né? Não, Com é que Thomas Wayne. eu lembrei da história, eu não lembro da onde eu O tinha essa informação. Flashpoint. Do Flashpoint, é o desenho animado. Que quem Aqueles morreu. dos quadrinhos. Enfim. Que aliás que é quem muito bem morreu foi o adaptado, né? Bruce É. e quem virou o Batman é o Thomas. É. E o Coringa é a mãe dele que enlouqueceu porque o filho morreu. É, exatamente. É. Então É muito louco isso. essa, meu caro Ruben, é a grande salvação do universo dos quadrinhos. Ninguém morre, tudo é recriado. Porque você. Não, mas é nesse universo, o cara morreu, É. no outro não. Isso eu acho uma grande sacada. Eu queria pegar um gancho que a Alice falou, também envolve história em quadrinhos, e o que ela falou do o vilão e o. Todos têm problemas, né? Herói e vilão, é uma questão do caminho que ele escolhe. Só que além do caminho que ele escolhe, às vezes é só uma questão do ponto de vista da história. Também. Porque às vezes os dois podem estar errados, Uhum. e eu acho que o Cavaleiro das Trevas, o filme, pega nesse ponto, de que o Coringa fala, pô, mas o que é diferente de você? Você também infringe a lei, você também se veste, É. você também caça. Cara, a gente só pensa diferente, mas É. assim, dois Mas lados ele da é mesma bom pra moeda. caramba. E aí, Verdade. não, e aí Matam. eu acho que tem muito quadrinhos Isso aqui é um detalhe. que... Então, esse problema mata, mas tem muitos quadrinhos, porque os vilões dos quadrinhos eram bem linear, né? Sim. Era aquela coisa bem, Assaltantes bem de banco. maniqueísta. É. E aí, sei lá, Frank Miller, Alan Moore começam a colocar camadas nas histórias. Sim. Então tem o Cavaleiro das Trevas, tem o Watchmen, que é outro que é, cara, Sim. que a grande questão do filme, da graphic novel é essa. Quem te fez ser o herói da história? É. Por que você Tem que ser o herói. você é só um cara muito poderoso, que segue o seu código moral, e na sua história você é o herói. Mas na minha você pode ser o vilão. Sim. E tem aquilo de, né, quem supervisiona um... Quem vigia os Quem vigias. vigia quem os vigias, né? Então, bom, tudo bem, se você é super poderoso e acha que você faz sua própria lei aí, beleza. Então quem é o cara que tá te... policiando? A história do The Boys. Nossa, eu ia falar eu ia dar um exemplo muito Batman vs Superman, porque pro Batman, o Superman é vilão, né? No começo do filme. Exato. Sim, sim. Exato. É uma É. grande discussão. Porra, que você é uma quebra adaptação também livre do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? É. Tem essa... Mas isso tocou num ponto legal, porque é o seguinte, essa história do Batman, que aí eu falo sobre criação. Quando você começa o filme, você vê a briga entre os dois titãs, né, o Zord com o Super-Homem, o Bruce Wayne chegando em Gotham City, acho que era Gotham City, ou Metrópolis, tanto faz, né? Não sabia que uma ficava do lado da outra, isso pra mim é novidade. E a primeira coisa que ele faz é sair do helicóptero e conversar com uma pessoa que está na Fundação Wayne. Quem que é? Uma figura paterna. Sai daí porque tá dando nhaca, não sei o que acontece. O cara não sai, o cara morre, e a primeira coisa que o Bruce Wayne vê, quando ele sente que perdeu uma pessoa importante na vida dele, são os dois caras voando no céu. A partir dali ele resolve, digamos assim, deslocar o eixo moral dele para, olha, nós vamos ter que dar um jeito nesse cara que tem poderes de deuses. E de que jeito? Ele investiga a vida de todo mundo. Tanto é que a grande que eu sempre achei engraçado, os conhecedores de quadrinhos, né, saíram da exibição do filme putos da vida. Imagina como essa história pode resolver só com o nome da mãe. Ninguém tinha lembrado que o nome da mãe dos dois personagens é o mesmo. E aí eu acho que a grande sacada do filme é esse. Hã? Como é que é? não vou entrar nesse... Eu vou deixar essa discussão. Deixa no ar. Não, deixa Eu aí, não vou eu entrar posso agora. Mas vamos depois. voltar pra The Boys. Todo mundo assistiu The Boys? Eu não vi. Um episódio. Eu também só Ah. vi. Não, pode falar. à Mas pode vontade. falar, eu não vou assistir. Não, é porque tem esse lance de... Não, esse lance de poder
de ter alguém pra vigiar, mas no final... Ninguém vigia. Ninguém vigia, é. Porque os caras são poderosos demais. Eles foram criados geneticamente ou quimicamente, né? E todos eles são pervertidos. Não tem um... Assim, a última temporada tem uma orgia, cara. Uma orgia onde eles acham um lugar... Eles acham um lugar porque é exatamente nesse lugar que eles vão conseguir derrotar o principal deles, que é o Capitão Pátria. É um horror! É. Né? Mas faz sentido dentro do que o Garth Ennis criou na história original. A pior cena do... Qual o nome da versão do Aquaman deles? É o Profundo. O Profundo, The Deep, com o polvo. Nossa. Nossa senhora. Mas qual cena? Fazendo coisas. Da baleia? Fazendo coisas Não, com do com polvo. A mulher dele acho que é ver, né? Aquela coisa absurda. Não, eu tava assistindo a série, o primeiro episódio, aí quando a versão do mal do Flash atravessa a namorada do cara. Esse é o primeiro, né? É o primeiro episódio. Eu falei, peraí, eu parei, espera, o que eu vi? Eu voltei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu vi qual era o tom da série, era só isso. Né? E como eu conheço o trabalho do Ennis, falei, se eles adaptaram 10% do que o cara faz, vai ser uma loucura. Mas ó, eu vou falar um vilão que era pra ser mocinho, mas depois que a gente para pra pensar, ele acaba se tornando um vilão, que é o Peter Pan. Peter Pan é vilão? Peter Pan é vilão. Por quê? Porque ele... Não sei, tô sensível agora. O que o Peter Pan faz? Vamos lá. Ele sequestra criança. Ele sequestra crianças. Nossa, tão fácil de... E leva pra Terra do Nunca. Mas e será que não é um herói? Imagina essas crianças... Não, mas ele sequestra? Eu não lembro agora. Agora eu fiquei... De certa forma. Como que as crianças vão parar na Terra do Nunca? Mas é só órfãos, não é? Pozinho mágico, vamos voar. Ele convence as crianças, é igual, eu vou te dar um doce. Mas Sequestra. Órfão, não é? Tipo, ele não tira ninguém dos pais. Não, a Wendy não é órfã. Ela tem os Os pais pais. dela não morrem, não? Não. Aonde isso? Mas a vida lá na ilha é muito mais fácil. Mais fácil. Mas você sabe que esse é um ponto interessante, porque essa história, se você comparar com Pinóquio, o desenho animado da Disney, é tão assustadora quanto. Porque você sai, vai para um outro lugar e fica numa ilha onde você tem diversão, então, mas tem um pirata que está caçando as pessoas. E aí tem uma teoria, eu não sei se é verdade. É verdade essa teoria? É teoria, né? Que as crianças crescem, aí quando elas crescem, ele mata. Porque teoria. Só tem criança, né? Isso é fake news. É uma teoria. Teoria. Não, ele não mata a criança, ele mata os adultos. Você assistiu Quando eles viram adultos. Em Once Upon a Time ele é vilão. Ué. Ele... Na série Once Upon a Time ele é vilão. Ele é um filho da mãe de um vilão. Sei. Não? Por quê? Eu Ele tá me cobrindo Eu queria falar de um vilão, falar de dois. Então, é um ou dois? São dois. Tá bom, então. Primeiro, Tubarão é vilão? Não. Tubarão, não. Tubarão não. do Spielberg. É da natureza dele. Ele só tá seguindo Ser o humano instinto tá- dele. O ser humano que é o vilão que foi atormentar o Que foi atrás bichinho. dele. Que tá invadindo o habitat No dele. ponto de Exato. vista do homem, ele é o vilão. Mas a gente vindo de fora consegue entender que não. E Hall é vilão? Quem? Hall? Hall. Quem é Hall? Não, o A inteligência não, artificial da nave do 2001 no Espaço. o Discovery. Nossa, foi longe. Eu Não. Porque o Hall também tá só Não, seguindo a foi- programação dele. Ele foi não criado é. por quem? Pelo homem. O verdadeiro vilão é o É o homem. homem. No Não, final, na verdade, é sempre ele simplesmente estava fazendo salvaguardas da missão. Ele tava seguindo a... mas daí todos os robôs, então não pode ter vilão robô, Não né? pode. Não, pode ter. Tem um filme chamado Saturno Tem que o robô é um inferno. A não ser que ele crie consciência própria. Ou tem as 3 leis da robótica. Mas Então, todo mas robô... pela inteligência robótica ele é um vilão, porque ele não deveria... Mas ele não é um robô, na realidade. Ele é só uma inteligência artificial que está seguindo um padrão que foi determinado pela missão. Tanto é que no segundo livro, que é o 2010, depois virou filme, explica que o cara a culpa foi minha, porque eu falei, ele não saia fora dos padrões. Tem que seguir o padrão Ele da tá missão. protegendo a missão, né? É, Na verdade, e aí no se- fundo, ele tá protegendo a missão. Se a missão significa que os caras estão questionando a integridade mental dele, vamos eliminar os caras porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Entendi. Justo. Doido. E você tem mais algum vilão que você curte no cinema?
Eu gosto, apesar de ser um sociopata, aquele vilão do Matrix. Que seria inteligência Agente artificial Smith. também. O Agente Smith. Não, o... Eu esqueci o nome. O que construiu tudo. Ah, o arquiteto. O arquiteto. Eu acho que Também é uma genial. inteligência artificial, Sim. né? É o que eu mais gosto. O do Smith eu gosto também, mas nem tanto. Mas o da inteligência artificial eu acho genial. Porque ele realmente superou e ele passou a lutar pela sobrevivência Esse dele. robô não é vilão, Então será que Exterminador isso do transforma ele num Futuro. vilão? É. A Skynet é o vilão do Exterminador do A Futuro. Skynet Então, no é o primeiro vilão. filme, o grande vilão é o Exterminador, né? Então. Continua sendo a inteligência Mas, artificial. é. Ah, então. Não tem. O meu vilão predileto. Nem o robô pode ser vilão. Então, pode se você alterar a programação dele. Na realidade, o Mas é o cara que alterou Exterminador, aqui. o Exterminador não é um robô, ele é um androide. Verdade. Isso é pior ainda, porque O tem Edward de Mão partes... Tesoura é vilão? Não, desculpa, é um Ou ele é ciborgue, que vítima? tem partes mecânicas Orgânica, né? e orgânicas ao mesmo tempo. O meu vilão é o Hans Gruber de Duro de Matar. Ele é insuperável. Ah, é super Ele é um cara inteligente, ele arquitetou todo o plano de atacar o Nakatomi Plaza, fez a parte diversionista, que é dizer que ele é um grupo terrorista, quando na realidade ele está assaltando um baita de um banco, né? Uma baita caixa forte, faz tudo. O cara é extremamente... E na hora que ele perde, ele ainda tem a chance de ganhar. Tá? Você vai assistir o filme e você vai entender o que eu tô dizendo. Nossa, agora você me lembrou Seven. Sim, Na hora que ele. Porque você falou na hora que ele perde, Nossa. ele ainda. What is in the box? O João What Ninguém. is in the box? O João Ninguém, né? Ele é um vilão que eu tenho vontade de entrar na tela e bater nele. Esse é o vilão inteligente, ou É. seja, você vai fazer o que com ele? A única coisa que você tem que fazer é o que? Matar. É. Mas aí, quando você mata, você perde... Você- vamos guardar. você faz- Vamos guardar. É. Não, mas esse não é o spoiler que ele vai falar, né? Não, mas o próximo tema a gente pode É. usar esse filme. Não, mas Mas, ó, o raciocínio assim, eu acho que é o... Pra você derrotar o vilão, você tem que fazer o que ele espera que você faça, que é você abrir mão do seu código moral. Sim, exatamente. Então assim, é um vilão numa situação em que ele ganha de qualquer jeito. Ah. É. Que é exatamente o que acontece no final de Sana. Aquele negócio é... Olha, eu assisti o filme no cinema, eu saí debaixo do carpete do cinema com aquele final. Né? E olha que não é um final explícito, nem nada. Muita gente, não tem. O cara foi muito... Sacou muito bem como fazer o filme, né? Um que é muito inteligente e também muito cruel é o Hannibal, né? Isso que eu ia falar. Mas eu não Eu odeio ele. adoro. Eu gosto muito dele. Eu adoro. Mas Seja, tem problemas, tá? Tem inclusive o filme que mostra a origem dele, né? Que é um horror, é muito ruim. Não gostou? É. Eu não lembro se eu gostei muito, faz um bom tempo que eu assisti. Então, veja... Mas eu achei cruel. Vocês não Alice. sabem, posso contar? Pode, velho. Pode. A origem do Hannibal. A suposta origem, o Thomas Harris não assinou embaixo. Não aprovou? Não. Então, uma suposta origem. É. Que ele é um canibal, né? E aí, eu não lembro muito bem o contexto histórico do... Tem a infância dele e tal. Só que na infância aconteceu que deram pra ele comer a irmãzinha dele. Isso tá no filme ou na série? No filme. Tem um filme chamado A Dragon Origem. Vermelho? Tipo, sem não. ele saber. Ah, o segundo. Sem ele saber, eles, tipo, alimentam ele, porque eu não lembro o contexto do filme. Não, eu Mas eles assisti. estavam passando fome, e, enfim, pegaram a irmãzinha Leste e europeu. deu pra ele comer. E aí, não sei, acho que é nesse mesmo filme que ele volta pra se vingar, né? Mais Sim, velho, sim, bem mais velho, aí ele se vinga de todos. Mas não os- é o Anthony Hopkins, é o outro. Ele é mais jovem. Porque assim, o Anthony Hopkins fez O Silêncio dos Inocentes, que é uma Que é adaptação do maravilhoso. Dragão Vermelho, que inclusive Dragão Vermelho não, Manhunter, lembra que eu falei numa outro podcast? Eu assisti no Look, tá lá. Que é exatamente a mesma história do Dragão Vermelho, tá? Com a diferença que em vez de ter o Hannibal Lecter, né, tem o Hannibal Lecter, tá? E a mesma história, tal. Tem o Hannibal, que é o segundo longa-metragem depois do Silêncio dos Inocentes, Sim. que é fraquinho, que o Thomas Harris escreveu, onde você tem umas coisas lá que Ave Maria. Agora, a série de televisão Hannibal Eu não vi a série. É muito boa? É boa. E é assustadora. Tem um determinado episódio lá que o Hannibal captura um cara que sabe que ele é o assassino em série lá da região. Então, só que antes tem uma preparação do negócio muito interessante. O cara pega uma carne, limpa ela, tempera, enrola, bota num papel manteiga, bota em
folha de bananeira e cobre com barro, né? Leva no forno. Aí ele tira, pega um martelinho, quebra, abre, tá aquele negócio que, putz, grilo, saborosíssimo, né? E serve pro cara. É a perna do cara, a coxa do cara que ele fez. Isso é uma das poucas coisas assim que você fala assim, isso é tranquilo, porque o que ele faz no resto da série, esse é um vilão bom. Ele ficou, eu falei uma vez que ele e o Darth Vader ficavam revezando no American Film Institute os melhores vilões, assim, tá lá que você acha todos os gêneros, 100 melhores filmes disso, 100 melhores vilões. O Hans Gruber, o meu tá em, se eu não me engano, em 32º lugar, alguma coisa assim, porque eu acho uma sacanagem, porque eu gosto dele. Ele tá depois do Khan. Ele tá depois do Khan. E ficava o Hannibal Lecter junto com o Darth Vader. Quando saiu o episódio 1, né, aí ele começou a ir lá pro final, porque é a história. Ele não é um vilão, né? Quando você humaniza o vilão demais, ele deixa de ser vilão. Pra mim o Darth Vader ainda é o maior vilão da história do cinema, com o episódio 1, sem episódio 1, com que episódio horror! 2. Você já foi melhor. Dependendo, a gente pode só ignorar, né? É? A gente pode só ignorar o filme. Mas é a história da Malévola. Eu ignoro o filme original dela pra poder curtir a Angelina Jolie fazendo um papel muito legal, muito divertido. Uma história totalmente doida, mas divertida. É porque assim, o Darth Vader, na verdade, ele era pra ser o reestabelecer a ordem, né, do universo. Sim. E Mas o poder, acabou com tudo. O poder corrompeu. Mas daí no fim ele volta e Sim, mas restabelece de novo. Não, então ele fecha. morre. Não, então depende de onde você pegar o arco, ele é herói, ele é vilão, ele é. Depende do momento da história que você. Era pra ser o herói, né? No episódio 1, aí depois ele mata todos aqueles. Não, as crianças. O episódio de Herodes dele é fantástico, né? Do quê? Desculpa. Herodes, né? Não é Herodes, não. É Herodes que mandou matar os infantes. Porque sabia que um deles ia ser o rei dos judeus, ele estava com medo. É o Herodes mesmo. É isso aí. Esse cara não prestava. Olhando ali, lembrei de O Iluminado, hein? O Iluminado. O Jack. Mas eu achei mais. Vilão, ele só. Eu acho que só um Não, são dois. Eu já vi em várias listas. Aí seria pegar a menina do Exorcista. Então, ela foi possuída e então ela virou vilã. Não, Não, mas não foi o dela. demônio é o demônio é o vilão. Mas o demônio encarnado, né? Ele não sai, não. Olha, gente, eu tô. Sacanagem, não tem nada a ver. O Pazuzu é um filho da mãe. Eu não gosto de você. Tá, mas temos também o Norman Bates. Esse é muito interessante, mas ele também entra naquela categoria de vilões com um passado complicado. Mas Só que no a filme, maioria teve mas o passado vilão tem um complicado. passado sim, complicado. mas você não sabe o que aconteceu feliz, né? com a série, o Bates Motel, Acontece. você consegue entender mais o arco de história em relação a ele. No filme, não. No filme, ele é um vilãozão. Né? Você tá falando na série? Que você A consegue- série é uma coisa. O filme dos anos 60 é outra. Então, assim, ele é um vilão clássico no filme. Porque ele trama, ele articula, ele vê o que a próxima vítima, que pelo jeito não foi a loirinha não foi a primeira, né? Uhum. Ele tinha um pântano para desovar os corpos. E aí a gente não sabe o que acontece depois, né? Não tem um filme que fala que, vamos investigar, nós temos 62 corpos aqui. Isso é uma pena, ia ser um filme muito Pô, legal. eu preciso falar, que é da literatura, mas Voldemort tá entre os grandes vilões do cinema? Com Sim, certeza. óbvio. Tá. Sim, Lógico. e é muito bom, inclusive. Eu acho ele maior que o Darth Vader, mano. Maior que o Darth Vader? Ele é bem. Ele teve alguma motivação? Aí, ó, comenta aqui ele o é que o vocês mal, acham. né? Ele é o mal. Ele é o mal, tipo, Mal ele não, encarnado. eu acho que ele não tem uma mal, motivação. Ele é ruim mesmo. Cara, a motivação é Desde poder, pequeno. né? Ele é contido Sim. pelo poder, ele quer Mas ter poder. todo grande vilão, ele é atraído pelo poder, de qualquer vertente. Poder pelo dinheiro, poder sobre as pessoas, né? Que é onde eu acho que tem até a diferença dele pro Grindelwald. Porque o Grindelwald já tem umas motivações mais humanas, assim. Mas ele é só maldade, mano. É. Na verdade, eu acho que ele também entra numa busca desenfreada pra conseguir a vida eterna, né? Sim. Sim. E aí ele vai também se modificando Uhum. conforme a busca. Ele vai. Que é As um coisas jeito- que ele vai tendo que fazer pra conseguir, né? E também quer destruir o Harry porque foi o único que ele não conseguiu, né? Lá no início. Aquela profecia, profecia, né? É, Que a que tinha profecia um. dizia que Sim. de duas crianças, uma das duas
Um ia matar a outra, né? É. Era isso? E aí ele foi matar as duas. Mas é interessante você. É como você fazer aquele tradicional filme de viagem no tempo que você volta pra matar um cara que vai te encher o saco no futuro. Né? Às vezes dá certo, às vezes não. É interessante que estava conversando isso com a especialista em viagens no tempo. Olha só. Ela falou assim: depende do jeito que você encara a viagem no tempo. Se for, por exemplo, viagem no tempo tipo interestelar, que usa a teoria das cordas, né? Você pode alterar as coisas que vai alterar o futuro, mas você não vai mexer mais no passado, porque você já está naquele passado, Sim. né? De Volta ao Futuro é muito bonito, tá? Mas diz que não tem como fazer isso. Ir, voltar, alterar, matar o avô, sabe? O efeito. Peraí, matar o você avô, estava né? conversando com uma roteirista ou com uma física? Uma arquiteta que gosta muito de ficção científica. Que legal. É, ele falou especialista em viagem no tempo. Eu falei, qual é a formação? Eu achei que era uma especialista em física. viagem no tempo? Não, é uma especialista em histórias de ficção científica. Ah, tá. A minha especialidade é viagem no tempo. Eu achei que ele tava dia eu falando, faço, tipo, Não, e assim- comprovações científicas. Mas é outro negócio, olha que coisa interessante. Você viaja no tempo, que acho que é um tema legal pra gente discutir. Nossa, vamos? Eu amo falar sobre viagem Porque no tempo. você fala de viagem no tempo, você fala sobre mundos paralelos. Aí você tem o que era do bem aqui, no mundo paralelo é o do mal. Sim. É que tem Não, mas várias teorias, né? Tem teoria que fala que o tempo não existe. Sim. E é só uma coisa presente, passado, futuro. Só que a gente não acessa a próxima dimensão pra ver o Exatamente. tempo, né? Como espaço. O do Interestelar, você vê. Se você estivesse longe, vendo do seu ponto de vista, aonde estava a nave, você teria avisado: não, volta para trás, porque senão você vai ficar 23 anos e passou 1 hora pra gente. Que é o que acontece no filme. Você já imaginou a insanidade do cara vivendo num lugar onde ele só podia conversar com ele mesmo e com o robô, né? Que inclusive não é um robô clássico, né? Porque ele não tem braço nem nada. E se passam 23 anos até que apareça uma pessoa na sua frente, você não tem certeza se é a sua cabeça pirada ou se é uma pessoa de verdade. Sim. Eu acho assim uma coisa legal. Um robô, um vilão que eu gosto muito, aquele do Alien. Aí tem um robô, um cyborg também. Sim, o Kane. Seria muito bom. Não, o próprio Alien é um vilão. É, sim. É que o Alien ele é meio racional pra te chamar de vilão, é. sabe? Ele é um produto. Agora, aquela inteligência artificial, eu esqueci, qual é o nome? O Kane. Que é até o ator do Magneto, né? O ator, o Ian Holm. Nossa, ele eu acho um baita vilão, eu gosto muito. E ele Não, ele tá falando do... Alien? O Oitavo Passageiro? Não. Não, ele tá dos falando novos. do androide que faz o Magneto novo. É, porque esqueci o tem o nome. Alien Oitavo É casado Passageiro. com a Alicia E aí Vikander. fizeram Faz os bem. novos filmes do Tá Alien. falando Tem o Faz Alien bem. Covenant e o Alien Sim, Prometheus. sim. Eu gosto Aquele muito. vilão, sim. Ele gosta muito. Que é o Michael Fassbender. É. Isso, É. nossa, ele eu gosto muito. Ele é muito eu gosto bom. muito daquele filme. Beleza. Não. É que a Letícia falou. O quê? Aí você deu um delay de Não 10 é minutos, né? o Fassbender? Não? É. Porque... Fassbender! Não, Fassbender! faz bem. Não, mas você falou isso? Ela falou. Você tinha falado? Eu- Eu não escutei. Desculpa, eu não escutei. Tudo bem. É não, Brinks. Porque ele vai indo atrás. A questão dele é uma certa ganância também. Ele quer saber, conhecer. Agora, sabe o que me irrita Limite. muito nesse filme? Que é assim. Se você assistiu os primeiros filmes, Alien, tá, Alien o Resgate e tal, tudo que você assistiu dessa criatura, esse xenomorfo, filho da mãe, que o objetivo dele é simplesmente Matar. matar. né? O negócio dele é matar. Ele é um predador natural que não quer saber quem está na frente dele. Ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo. Pá! Né? Ele é fruto da mente debilóide de um androide que tinha complexo de Pinóquio. Porque o filme é isso. É. Covenant é exatamente isso. Tem toda a história do... É o Covenant do Prometheus? Não, Prometheus é... Sai pra lá. O Prometheus tinha uma boa ideia. Depois que aconteceu toda a nhaca, a menina fala: não, nós precisamos descobrir por que os engenheiros que construíram a raça humana estão matando a gente. Então vamos pra lá. E aí o que acontece? No meio da história, o cara fica com um complexo de... Não, eu sou o Pinóquio, eu quero ser gente humana. Como é que é o ser humano? E divide a porra da mulher no meio, literalmente falando. Constrói toda um arquétipo, ele vai fazendo experiência até conseguir fazer o famoso ovo, que é o que dá origem ao... Então, você faz... Essa puta, isso é coisa do Ridley Scott, que ele detesta as coisas que não era ele que assinou, então ele recria. É recontar a história, ele não hora de recontar a história, né? Ele faz esse tipo de coisa. Estraçalha um bom conceito de um vilão legal,
né? Que é o alienígena xenomorfo, né? É o filho da mãe. Aí ele faz essa besteira. Já critiquei isso de outras maneiras. Bom, a minha lista de vilões eu acho que... Eu vou falar Fica um por outro aqui. então. Então pode falar. Hans Landa. Bom vilão? Qual? Quem? Hans Landa. Ah, porra. De que filme? Tem que falar o Não, filme. Hans Landa é o Christopher Waltz no Bastardos Inglórios. Nossa, eu jamais ia lembrar Islândia é o Sameri. o nome dele. Nossa, Nossa, ele é eu bom, acho né? ele Eu acho deplorável. muito bem construído. É, não, É. é aquele vilão que... Sim. Que é odiado. Mas ele Nossa, chega até a ser meio cômico, não? É. É porque a interpretação Caricato. do ator É, é muito caricato. boa. Mas é isso mesmo, eu Muito gosto boa. dele. Ele é um bom vilão, tá dentro de um padrão. Sim. É, tá Vilão bem de o qualidade. arquétipo do vilão. É. Sim. E que felizmente se ferra. O bom é isso. É, Você torce é. pra um vilão que se ferra. Tem vários vilões na história Que do se cinema dão bem. que se dão bem, que conseguem sair e tal. A Tipo, maioria, né? Pra dar continuidade na história. Tem Em vilãs. algumas. Tem uma história muito boa que é Puta, agora eu não lembro o nome da mulher. Que ela articula todo um plano com um amante, né? O amante vai preso e ela pega o dinheiro e vai embora. Qual? Acho que eu tô tentando Ah, lembrar o bacana. nome dela. Aí tá o filme. Tem a... Eu esqueci o nome Filme. da personagem, mas a Garota Exemplar. Ela é uma vilã. Ah, sim, garota exemplar. tremenda vilã. Psicopata. Ela é uma vilã É. também, Muito psicopata. boa. Olha porque ela articula. Olha o que Eu ela achei faz. ela É, genial. Cínica. Bota cinismo nisso. Cínica. Que... Não, você vai falar? Não. Não, é que falamos de Voldemort e também Sauron, Sauruman, É. Gollum e Smaug. O que você tá falando? É Senhor dos Star Wars? Senhor dos Anéis, né? Anéis. Se o Ai, Voldemort toda tá entre os vez grandes, Sauron vocês vêm. não é um grande vilão? O Sauron Não, se Sauron chama? é. Mas os outros são. Meu, mas Voldemort com certeza tá entre os grandes vilões. Tá. É porque também às vezes é um vilão bom que tá numa história que não tem o tamanho que o Mas, vilão merecia, mas né? Harry Potter Não, não então, tem? Harry Potter é um Ah, caso tá. que é Pô, uma... tem 8 filmes. Pelo amor. Exatamente. 7 livros pra falar sobre isso, eu acho bom. Então eu acho válido colocar entre os grandes. E minha última contribuição é, já que é sobre cinema, a Bruxa Malvada do Oeste. A É verdade, Bruxa Dia. Uma vilã clássica Oeste. também. Pera, da Oz? onde? Mágico de Oz. Ah, isso aí, troco. nossa. Não sou muito ligado nisso. Pô, guache verde na cara. É, bons tempos aquele. Agora, tudo bem que é sobre E tem uma frase filmes. clássica, né? Mas- I'm melting! I'm melting! É a frase clássica. Eu tenho um vilão aqui que eu queria discutir sobre de série, que é o Joey de You. Ah, que eu não vi a série Você não inteira. viu? Inteira, mas você viu a primeira temporada? Não, vi, eu sei que... Eu acho que ele já foi melhor. Porque ele é um vilão que ele tenta o tempo todo se provar que ele não tá fazendo aquilo por mal e que ele se arrepende, que não sei o quê, mas ele simplesmente não consegue parar. É que ele faz achando que tá protegendo É. a outra pessoa. E como é tudo narrado na cabeça dele, às vezes você fica se perguntando, às vezes você até simpatiza, porque acaba que surge outras vilãs, né, dentro da série ali, que vão contra ele, às vezes você até torce por ele, mas ele é muito psicopata. E ele, na cabeça dele, ele não é, ele é, tipo, tranquilíssimo. Ai, parei com essas Essa Tô coisas. fazendo dificuldade por de você amor. construir um bom vilão, o roteirista ficar no fio da navalha entre ele você realmente sentir a maldade que ele faz e ao mesmo tempo ter uma dose de empatia, né? É que ele foi ficar criado nesse- pra isso, pra seduzir você. Pra você. Eu acho que, no caso, É. nós somos as vítimas do Joe. Porque ele tá Ele meio também que seduz o seduzindo. Nossa, público. ó. É, porque tanto na... Boa interpretação, Muito boa, porque ele é um predador de mulheres, né? Então Sim. ele é sedutor. É, tanto nos vídeos promocionais da primeira temporada, ele tá falando com a gente. Sim. Nos trailers ele tá falando com a gente que tá assistindo. Tipo, é você. Sim. E aí vem a série, né? Então acho que é esse lance que ele tá seduzindo a gente, porque nós Ele é somos o filho da mãe. E é muita loucura, porque é uma série mais descontraída e tudo mais, só que ele faz umas coisas que são horríveis. Porra, bota Igual a vida, né? Love, né? Que A depois. Love também, todo mundo ama a Love. Eu amo a Love. Vamos proteger ela Meu a todo Deus. custo. E ela é, pessoal tipo, gosta de psicopata. É. Não, eu não sei se ela é pior, eu acho que ela só é mais impulsiva, né? Ela é mais impossível. impulsiva. Porque o Joey, ele Ele é calculista. é calculista, ele Um é mais pouco burro às inteligente. vezes, mas ele planeja. Mas ele planeja, ela vai mais por impulso. Tipo, ai, ops, matei aqui mais uma pessoa. Não,
Eu vou tentar falar sem spoilers, tá? Na segunda temporada com a Delilah, que você não sabe quem foi. Ele se questiona, aí eu me questiono, fico, o que aconteceu? Quem fez? Por que fez isso? E aí no final você descobre que é o plot da temporada, enfim. Ó, o nome da atriz é a Kathleen Turner. Mas qual é o personagem? Não, ela faz o... Esqueci, sorry. Vamos lá. Nossa, agora falando de... Você falou, vamos sair do cinema, eu pensei em novela. Nossa, Carminha? novela? Carminha! Carminha, olha Não, aqui. mas, por exemplo, Olha aqui. Carminha! O Félix Também. é vilão. Ele jogou um bebê no lixo. Então, mas Mas é o problema. Mas aquilo de. Todo mundo amava de E assistir. a Carminha? Ela é a melhor vilã. Mas a Carminha todo mundo odiava. Ninguém simpatizava com a Carminha. O quê? Você simpatizava com a Carminha? Não Não, simpatizar, simpatizar mas não. é que ela era engraçada. Mas é que o Félix, ele Eu acho superou. que- Ele era carismático, Não, entendeu? não a acho Carminha que não era superou. carismática. Eu acho que a Carminha é tipo assim, aquele Ela era vilão. vilã. A vilã boa, tipo, você fala puta vilã. A Carminha. A Carminha. O Carminha. Félix, assim, começou vilão, mas no final. E você não ficou Félix. com dó. Porque o Félix, ele casou, ele fica né? bom depois, né? A Carminha não, ela sofreu Ah, sim. até o final da temporada, da novela. O Félix pra mim tinha uma coisa de Scar, desse ser meio debochado, Sim. meio... É. Ele era mais um macaco louco, invejoso. Macaco louco. Voltamos Que ao ficou macaco com inveja ali É, da irmã, aí age, sabe, por atenção. É verdade, né? É. E o Scar também... É, tem a isso. questão Scar do também. irmão de... Não, E o mas macaco louco também, por conta das meninas, que ele era o caco do professor ele Otônio. era o Ele primeiro era filho, o filho, né? é. Quer E dizer, aí ele não, foi não era o embora primeiro. porque Tinha uma outra. ele ficou ofuscado. Tinha uma outra, né? Uma irmã Não. mais velha. Não tô Que criou sabendo. e não deu certo. Aí depois eu vou ter que O assistir. cânone de... Queimar. Aquela gigantona? É. Mas ela não Ah, é uma má. dourada? Não sei se ela é má, mas ela. Meu Eu acho Deus que é a do céu. primeira irmã É uma que não deu gigantesca, certo, né? é. Cabelo azul, eu acho. Uhum. Ah. Ih, Thanos. Thanos. Então, ele Vilão Mas Ele o Thanos quis agir. ou um herói Oh, incompreendido? porque ele acha que ele tá arrasando, né? Quis resolver o problema do universo. É, tipo, É relaxa, só gente. matando metade. Eu acho que É. eu não sei se ele é. do Mas, bem. mas de uma maneira imparcial, Imparcial. hein? Ele não escolheu, é aleatório. Mas eu Quando achei tentou- ruim, porque poderia ter, por exemplo, sumido com famílias inteiras. Porque aí ninguém ia sofrer a falta. Mas esse é o Mas problema. é essa esse questão, é o problema. aleatório. É aleatório. Entendeu? Não pode deveria escolher. ser, porque aí ficou todo mundo sofrendo. O Não, mundo claro. inteiro. Ué, mas esse é o objetivo É do aleatório. bom vilão. É pra ele ser. não, dá Não, mas ele opção não nova. queria que sofresse, né? Ele Quem tinha uma outra disse? motivação. O objetivo dele era único: fazer isso e curtir a vida no Resolveu a campo. poluição do planeta. É isso que ele queria. Ele queria resolver a questão aí de. Ambiental. Na Ambiental. verdade, ele é um grande ativista. É. E a gente tá aqui Ele- julgando. Ele ai. aposta na agenda verde, né? Eu adoro a primeira cena do... Uma das primeiras cenas do último Vingadores, que o Thanos fazendeiro, o Thanos na choupana. O Thanos na choupana é genial. Aposentado. Por que ele vai esquentar a cabeça? Cortando flor ali, já cozinhando. Já cumpriu Porra. Depois sua missão. ele lá, metade do universo, você acha que vai fazer o quê? Tem alguma coisa a mais? O cara é todo poderoso? Não. Já vai fazer. conseguiu o que ele queria. É, ué. Eu acho que ele não é um vilão assim. Ele é um vilão asqueroso. Mas Não, eu gosto sabe da por quê? construção O dele. vilão, quando ele Tirando perde a o Ultimato, motivação. eu acho que ali O quê? eu acho que destruíram o Thanos no Ultimato só pra justificar todo aquele fanservice. que É, fizeram. põe um pé no saco, assim. Agora, o que que ele Thanos faz do no- Guerra no Infinita primeiro é filme? genial. Não, o do Guerra Infinita é melhor. do que Então, Ultimato, o que ele isso é- faz? Olha a loucura que o cara faz pra poder chegar no poder. Ele mata uma pessoa do lado dele. Então, mas aí os heróis na hipocrisia deles não tá matando um monte de gente também? Eu não acho Ah, então, aí tá a questão do ponto de vista, né? Que o que Joga o que prédio, cai define o herói do prédio, e vilão? aí? Sim, mas aí não tem como Porque eu acho escapar. que a questão é dano colateral. Você vai ter, por exemplo, às vezes você, pra salvar, pra manter a moral dos heróis, é causa a morte de um monte. Sim. Vem o cara mata um monte, mas também previne a vida de outros tantos, entendeu? Os Se o cara heróis deixando um balança, monte de gente sem casa, sem É, família, sem Exatamente. emprego. Não, depende. Se protege for... um país só. É. Na verdade, é o mundo É inteiro. só os com- Estados Unidos. É. Aí depois vai O pra... Thanos também é imparcial, vai morrer de Estados Unidos também. Vai morrer de Sim, todo lado. mas ele não deixa de ser um bom vilão exatamente por causa disso. Ele tem objetivos nobres pra ele. Pra ele. Né? Vou eliminar. Pô, a sorte é que o Homem-Formiga foi eliminado de uma maneira legal. Não, o Homem-Formiga Ele não foi eliminado.
Ele foi eliminado da história. Ah, da Da história. história, tá. porque, né, ele tá lá em meu. Sim. Olha, o que eu faço aqui? Né? É bem legal, inclusive. Você tem alguma dica? Nós temos que falar alguma dica de filmes e séries? Você tem aí na ponta da língua? Tem, eu Já manda aí. Vou dar a Você dica. tem que uma, é- Letícia? Eu estou Quer pensando também com falar? vilão. Que é É. assistir Tem vários, o filme que deu origem ao Hannibal Lecter, que é o Manhunter, E do Luke. que é do Luke. Ah, esse é do Luke. É. Esse é do Luke. Ah, então perfeito. Nossa, o único que eu pensei foi o... Nossa, o nome é tão enorme que eu esqueço. Meu coração só irá bater se você pedir. Ah, mas é vilão? Não é vilão. Não é Ah, vilão. não, eles são meio psicopatinha, É verdade, vai. é. A irmã Ficou batinho, um pouquinho louco. Não, eles fazem várias coisas erradas que daria cadeia aí, então vamos... Mas é o errado com consciência, né? Mas Piorou, né? É o errado com... Não, é o errado... Piorou. Você tem... Isso justifica? você tem- Você acha que justifica? Então, aí é... Mas eu entendo o que você quer dizer, ele não é puramente mal, né? É... Mas é um aí bom você vai ficar filme. discutindo. O interessante é que a gente pode discutir se o cara é vilão Sim. e tal. E a motivação dele pode ser uma motivação nobre, mas com um causa e efeito muito complicado de você analisar, né? Você pode falar assim, ah não, poxa, afinal de contas os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica lá para acabar com a guerra. Mas não jogaram uma, jogaram duas no Japão. E não precisava. Os relatos posteriores a isso Caraca, meteu uma geopolítica. É. disseram, não, porque assim, no Vamos- Japão era tudo construído com papel e madeira. Quando os americanos começaram a atacar as cidades mais próximas, né? Era jogar uma bomba incendiária e pegar fogo da cidade inteira. O motivo de usar bomba atômica foi assim, olha, é o seguinte, meu amigo, ou você abaixa as calças, ou nós vamos detonar o resto do que nós temos aqui. E foi. Mas do vilão, só pra comentar o que eu ia falar, da história do Meu Coração Só Vai Bater Se Você Pedir, fica essa dica aí, você que não assina que assine. Porque tem o vilão que ele acha que tá fazendo bem, né? Que é a questão Que é a mesma coisa do Joey. Do Joey também, ele acha que na verdade tá certo na história dele, ele não é vilão, do ponto de vista dele. Mas geralmente é assim. Tem o cara que simplesmente não liga, tem o sociopata, né? E o que psicopata, gosta é o de cara- ser mal, né? eu não sei se ele igual, mas ele não sente remorso, ele não sente emoção, né? Exato. Ele não sente empatia, então ele faz as coisas e não Foda-se. liga. É. E aí tem esse exemplo aí de que você é vilão ou não é, que é o cara que faz a coisa errada e sabe que tá errado. É, isso que eu falei. E tem o que Entendeu? gosta Por isso que eu falei do exemplo dele, né? Porque o Thanos, por exemplo, faz a Não, coisa mas eu errada acho que achando ele que tá sabia. certo. Tipo, ele tinha noção que o que ele tava fazendo não era bom, o Thanos. Ele Que não era bom, que era Eu, bom. eu acho que ele achava que era ele- bom, eu achava que... É, eu sinto que ele achava que era bom. Não, eu sinto que, tipo assim, ele achava que deveria ser feito, mas ele sabe que ele não tava fazendo nada de bom, entendeu? Tipo, Acho que ele um tinha- preço pequeno a tanto pagar esse pelo pagar. que Tanto é ele... que o diálogo dele com o Homem de Ferro no final do Ultimato fala exatamente isso. Então eu tô pensando o seguinte, tava pensando em deixar, agora eu vou eliminar todos os humanos agora, só porque você me encheu o saco. Ai, só pra quem tá se perguntando, o filme Meu Coração Só Irá Bater Se Você Pedir é a história de 3 irmãos, um deles está doente. Aí os 2 mais velhos, pra ajudar o irmão a se recuperar, tem que dar sangue humano. E o resto, você assiste Aí no você Luke. assiste, né? Aí tem que assistir. Eu não vou assistir não, vai me dar fome. Caraca, Hannibal Lecter aqui? E aí, Ou um vampiro, né? isso Um tudo era vampiro. o início de um filme de terror e temos o nosso vilão bem aqui. Pois é, olha que interessante, vampiro é vilão. É.